Olá, alunos, estamos de volta. Isso aqui é a unidade 2, editores de texto. Vamos ver aqui os conceitos básicos dos editores de textos e das normas ABNT com editores de texto. Então, os editores de texto, eles são processadores de texto, tá? Projetados para elaboração de praticamente qualquer tipo de texto. Nós temos vários pacotes disponíveis, onde os mais famosos são o da Microsoft Office e os programas do LibreOffice, que são de código aberto e disponíveis gratuitamente na internet. Os da Microsoft, você precisa pagar uma licença para a Microsoft. Aí os valores podem variar para usuários domésticos e usuários empresariais. No macOS tem um aplicativo específico de Office, que é o Apple Pages, tá? E na nuvem a gente tem o mais famoso, que é o Google Docs, que você tem um editor de texto dentro do Google Docs. Então, nas nossas aulas a gente vai abordar o programa da Microsoft, uma vez que ele é o mais utilizado e as suas ferramentas podem ser facilmente migradas para qualquer outro desses programas que eu citei acima. Então, essa aqui é uma visão geral dos programas, que é o Microsoft Word, né? Hoje o Microsoft Word ele pode ser acessado tanto via um programa instalado no computador, quanto via nuvem. Então, na nuvem, no site Office 365, ele tem essa cara aqui, com algumas ferramentas que são limitadas. Você abre pelo navegador de internet, mas ele tem as principais funcionalidades. Esse aqui é o LibreOffice, tá? Tem as ferramentas básicas. Esse aqui é o Google Docs. Também tem as ferramentas básicas de edição de texto. Não é tão completo quanto o Word, tá? Mas tem lá todas as ferramentas mais utilizadas. E esse aqui é o Pages da Microsoft, que tem uma forma de utilização um pouco diferente já desses outros três aqui. Então, esse aqui é o botão de inicialização do Word. Esse aqui é um resumo da nossa aula. Daqui a pouco vocês vão acessar um vídeo mais completo explicando a utilização das funcionalidades. Então, essa aqui é a tela principal do Word, né? Faixa de opções, as guias aqui em cima, né? Ou as tabs, né? As abas. Temos a régua, barra de título. Temos a barra de ferramentas de acesso rápido, que ela se configura à medida que você vai utilizando. A régua vertical e a barra de status. E diz, entre todas as opções, por exemplo, em que página você está, quantas páginas você tem no documento, quantidade de palavras, etc. Então, a gente tem vários elementos, eu vou explicar mais detalhadamente depois. Isso aqui é só um guia, tá? É muito comum você ter teclas de atalho, facilitam bastante o trabalho. Então, se você aprender como que utiliza essas teclas, você vai digitar mais facilmente as opções, tá? Então, por exemplo, Caps Lock, você ativa as letras maiúsculas, né? Ou se for um texto curto, você pode apenas apertar o Shift, que ele automaticamente ativa a tecla maiúscula, tá? E aí a gente tem várias opções, né? Delete, remove os caracteres à direita, né? Ctrl Home, desloca o cursor para o início do texto digitado.
Ctrl End, desloca o cursor para o final do texto. Então, você está no final de um texto e você quer ir rapidamente para o início dele. Você pode ir lá, clicar, ou você pode simplesmente pressionar Ctrl End e ele vai deslocar para Ctrl Home, ele vai deslocar para o início do texto. Ok? Então, a gente cria o documento na guia arquivo e seleciona um novo. Você pode selecionar a partir de modelos. O principal modelo lá é o inicial, que é um modelo todo em branco. Tá? Você tem várias opções de usar os modelos que tem lá na instalação do Office. Você sempre deve salvar o documento. Tá? Alguns desses programas, né? O Office tem o salvamento automático, então você não precisa ficar salvando a cada palavra digitada, ele salva automaticamente para você, mas é sempre bom clicar nesse arquivo para salvar o arquivo com esse botão de arquivo para salvar o arquivo com frequência. Né? Então o Office geralmente, se você sair do programa inesperadamente, quando você abrir novamente ele vai te mostrar a opção de visualizar uma cópia do último documento que foi salvo. Ok? A gente tem vários layouts, tá? De visualização. Então tem o layout de impressão, layout de leitura, layout da web, que é como a tua página ficaria no navegador de internet, por exemplo. A estrutura de tópicos, rascunho. Então você pode visualizar seu documento de várias formas. Existem várias formas de selecionar um texto, né? Você pode trabalhar tanto com as teclas, segurando Shift para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Você pode usar o próprio cursor do mouse para selecionar. Então aqui tem algumas dicas de como fazer a seleção. Se você quiser selecionar, por exemplo, todo o texto, você tem o Ctrl A. Ctrl A seleciona todo o texto, você não precisa ficar selecionando manualmente o texto. Tá? E aqui tem outras formas de fazer a seleção. Aqui a gente tem a barra de ferramentas, de acesso rápido, e temos o botão mais utilizado, né, que é o desfazer. Ctrl Z, você desfaz ou vai nesse sinal aqui, tá? Desfazer. Você pode desfazer ou pode refazer. Então, se você apagou demais, você pode refazer, tá? Aquela opção. Então, por isso que não pode ter medo de usar o Word, porque a gente sempre tem a opção de desfazer aquilo que foi feito. Um botão muito utilizado é o de colar e copiar. Né? As teclas seriam Ctrl C e Ctrl V, né? Os famosos Ctrl C e Ctrl V. Ctrl C você copia o texto que está selecionado e Ctrl V você cola o texto que está armazenado na memória. Né? Esse botão ele tem uma opção a mais aqui. Você pode copiar, por exemplo, só o texto, porque geralmente o texto vem com a formatação original. Então, se você copiou de um texto azul, ele vem para o documento como um texto azul, onde você pode selecionar aqui esse botão, tá? E adicionar e colar sem formatação, né? Uma formatação do texto atual, aí ele virá com a cor que está na seleção atual. A gente tem vários botões de formatação, tá? Então temos aqui o tipo de fonte, tá? No Word o tipo de letra, né? Falaremos assim, é a fonte.
gente tem o tamanho, temos aumentar e diminuir o texto, temos negrito, itálico, sublinhado, temos alguns efeitos de texto, temos o realce, que é como se fosse um marcador de texto, né? Subscrito, sobrescrito, aí várias opções de formatação. A cor, né? Importante. Temos a formatação do texto, né? Alinhado à direita, alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado, justificado, né? O tamanho do parágrafo, né? A estrutura de tópicos, né? Se eu quero bolinhas, setas, se eu quero números, se eu quero a variação, né, de números e letras, como se fosse um índice. E eu tenho o botão parágrafo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Esse aqui é um dos botões mais importantes, tá? O botão mostra tudo, tá? Então esse botão mostra tudo, ele permite visualizar as estruturas que estão invisíveis no texto, que não irão para a edição final. Posso configurar os parágrafos, né? Espaçamento, o recuo. Então aqui que eu faço algumas configurações da ABNT, por exemplo. Então posso usar a régua, você movimenta para a esquerda e para a direita, tá? Então recuo da primeira linha, o recuo deslocado, recuo à esquerda, o recuo à direita. Então esse aqui você usa para fazer aquelas configurações da ABNT, né? Da margem, por exemplo. Então essa aqui é a estrutura de tópicos, como eu disse. Você pode configurar, tá? Como que vai ser a numeração do texto. Você pode adicionar um cabeçalho de rodapé. Então, pode uma formatação rápida, você clica aqui, primeira página diferente, ele não vai mostrar, por exemplo, a numeração numa capa, tá? Mas você, para fazer a configuração da ABNT, você precisa ter uma configuração diferente, tá? Em estrutura de seções. Então, essa configuração aqui não vai fazer muita diferença. Aí você pode adicionar cabeçalho de rodapé e fazer as configurações, colocar uma imagem, colocar um texto no cabeçalho de rodapé, que vão aparecer em todas as páginas do teu documento. Então, vou fazer isso aqui. A gente pode adicionar quebra de páginas, tá? Ou inserir uma seção no documento para fazer configurações diferentes em cada uma dessas seções. Então aqui a gente tem quebra de página, quebra de seção, próxima página contínua e assim sucessivamente. Então qualquer tipo de imagem, né, gráficos, pode ser adicionado no documento do Word. Inclusive você pode copiar, por exemplo, uma planilha do Excel, uma tabela do Excel e colocar no Word. Né? Qualquer outro programa da Microsoft você pode utilizar no seu documento. E você pode copiar da internet também, tá? Então aqui você vai adicionar imagens, formas, que é quando você pode desenhar no documento, Smart Art, gráficos e por aí vai. As referências, é sempre bom utilizar referências, tá? Você tem referências para imagens, referências para tabelas, né? Referências para bibliografia. É sempre bom utilizar as referências para você manter um controle sobre o texto. Isso aqui é importante. Sempre que você digitar um texto, você precisa dizer qual é o estilo dele.
Então você vai ter uma barrinha parecida com essa daqui. Você vai poder dizer que é um texto normal. Ele não vai ser indexado, mas você vai poder dizer que aquele texto é um título, por exemplo. Um título de uma seção, de um capítulo, um subtítulo e um subsubtítulo. E isso vai criar aquela estrutura de tópicos. O Word ele vai saber qual é o título do capítulo, por exemplo, o título da seção, o subtítulo. E ele vai criar aquela estrutura de tópicos. Ele vai servir, por exemplo, depois para você criar o sumário automático, tá, no seu texto. Então, quando você tem o texto todo configurado com esses itens automáticos, você pode criar um sumário automático aqui e ele vai saber em que página está o título 1, em que página está o título 2, em que página está o título 3. Então, como eu disse, é sempre bom usar referências. Então, você pode inserir uma legenda e depois criar uma lista de ilustrações com essas legendas inseridas. Então, basicamente é isso que a gente tem no Word, tá? Com todas essas ferramentas que eu mostrei, você consegue criar documentos a partir das normas ABNT. Então, vou falar um pouquinho das normas ABNT resumidamente. Vocês vão ter aula especificamente sobre esse tema. Então, as normas ABNT determinam a margem esquerda e superior de 3 centímetros. Você pode fazer essa edição através da régua. E uma margem direita inferior de 2 centímetros. Tá? Quando você edita com a régua, essa configuração vale para todo o documento. Esses aqui são os elementos, inclusive vocês vão fazer isso no trabalho de vocês. A gente tem elementos pré-textuais, alguns obrigatórios, outros opcionais. Seriam eles capa, que é obrigatório, folha de rosto, que é obrigatório, errata, que é opcional, folha de aprovação, que é obrigatório, né, se for um trabalho final, dedicatória, agradecimento, epígrafe, que são opcionais, resumo em português, obrigatório, resumo em língua estrangeira, que é obrigatório, lista de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e símbolos, são todas opcionais. E no Word você cria isso aqui tudo de forma automática. E o sumário, que é obrigatório, que é também criado de forma automática. Você não vai querer ficar fazendo o mapeamento das páginas manualmente, né? Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse desenvolvimento geralmente não tem esse nome, né? Você não escreve desenvolvimento, geralmente você dá um nome para esse capítulo. E os elementos pós-textuais, que são as referências, que são obrigatórios, todo documento tem que ter referência. Glossário, apêndice, anexos e índices, tá? Que você pode adicionar, são todos opcionais. Então, essa aqui é a capa, tá? Basicamente, você tem informações da instituição, o nome do autor, o título e o subtítulo do trabalho, se for necessário, e a cidade e o ano. Em caixa alta, isso aqui é a cidade e o ano, caixa alta, o título do trabalho e as informações da instituição. Caixa baixa, o nome do autor e o subtítulo. Essa aqui é a folha de rosto, tá? A única diferença aqui é que você pode colocar informações a respeito para que serve aquele trabalho, por que ele está sendo realizado. Então aqui é uma monografia apresentada como requisito parcial para obtenção dos títulos de parará, parará. Você poderia botar aqui, trabalho apresentado para obtenção de nota na disciplina informática aplicada, né? E assim vai. Então, se você é responsável pelo texto que vai ser escrito aqui. Mas ele tem mais ou menos essa cara.
pode ter uma dedicatória, os agradecimentos. Lembra, você já configurou as margens, tá? Os epígrafes, o resumo. Então, usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Palavras-chave, negrito, 2 pontos, e você põe as palavras-chave separadas por ponto. Ok, algumas recomendações. Por exemplo, tem parágrafo único, resumo. O abstract deve ser uma tradução do texto em português. Você não pode inovar no abstract. Lista de tabelas. Né? Lembra que isso aqui é tudo gerado automático pelo Word. Você não vai fazer isso aqui na mão. Siglas. E o sumário. Tá? Então aqui, ó, paginação, número da primeira página ou número das páginas inicial e final, tá? No Word você vai ter o número da página, da primeira página, tá? Essa formatação, ela vai seguir a formatação do trabalho. Então se você usou seção 1 para introdução, ela vai aparecer aqui como 1. Seção 2, seção 2, 2.1 e aqui as informações, tá? De acordo com como elas estão aparecendo no texto. Isso aqui é tudo feito automático, então você não precisa se preocupar com essa formatação. Aqui o texto, a introdução recebe o título 1, né? Numeração 1. Então, o indicativo numérico de seção precede seu título, separado por um espaço de caractere. Vou mostrar para vocês como é que faz. Os títulos sempre devem iniciar em folha distinta. Então, a gente pode usar a quebra de página para fazer com que isso aconteça. Entre o título da seção e o texto tem que ter um espaço de 1,5. 2 espaços de 1,5. O espaçamento no texto é de 1,5. Então, olha só, isso aqui é importante para a paginação. Todas as folhas, a partir da folha de rosto, são contadas sequencialmente, mas só há numeração a partir da primeira folha da parte textual. Então, a gente vai precisar dividir o texto em seções para poder conseguir fazer essa numeração a partir da primeira página e mostrar a numeração a partir da introdução. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar isso resumidamente. A gente teria isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha capa. Essa aqui seria a seção 1. Aqui eu tenho os itens pré-textuais, né? Essa aqui seria a seção 2, tá? E eu teria a introdução. A partir daqui seria a seção 3. Então começa a contar a partir da folha de rosto, seria 1. Digamos que tem 10 elementos pré-textuais, né? E aí no próximo seria o 11. Então aqui você não mostra a paginação. Você mostra a partir da página 11, que é a introdução. Então você vai ter que configurar a seção 2 para que ela tenha paginação. E você vai ter que configurar a seção 3, desculpa, a seção 2 para que ela não tenha paginação. E ela vai contar a partir do 1. Ok? Aqui é onde
numeração ela deve ficar. Você pode configurar isso aqui automaticamente na hora que estiver criando cabeçalho e rodapé. Aqui, texto, desenvolvimento, tamanho da fonte 12, ok? Divididos em seções e subseções. E o espaçamento aqui entre os títulos e subtítulos é de 1,5, 2 espaços de 1,5. Todo o texto justificado. As siglas sempre devem ser, na primeira vez que elas aparecem, você deve ter lá o significado da sigla, depois você pode usar apenas a sigla no restante do texto. As citações, vocês vão ter aula de citação, então não vou me prolongar, mas vocês precisam saber aqui é que eu posso ter essa configuração no Word, tá? Adicionar todas as minhas citações no meu banco de dados, tá? De citações. E depois criar uma bibliografia a partir dessas citações. Então eu vou passar, que vocês vão ver isso aqui em outra disciplina. Então tudo é configurável a forma como você vai mostrar as citações. Você pode criar notas de rodapé. Ok, geralmente o Word já mostra automaticamente as notas, já numera todas as notas para você. Então aqui, ó, nota de rodapé 1, nota explicativa, tá? E o 1 vem aqui embaixo explicando para facilitar o entendimento do texto. Você pode criar tabelas, né? Tabelas são numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, procedidas da palavra tabela em letras maiúsculas. Isso aqui é importante, né? Então aqui você tem, ó, tabela 01 e o título da tabela, tá? Você tem a tabela e a fonte da onde você retirou essa tabela. Tudo isso é configurável no Word. As ilustrações são seguidas da palavra figura e o número da figura, seguidos do título e a fonte se for necessário. Você pode também criar a numeração de figura automaticamente. As conclusões, você pode chamar conclusões, considerações finais e as referências. Elemento obrigatório que também pode ser criado de forma automática no Word. Apêndice, os anexos, se numera por letra, tá? Anexo A, anexo B, anexo C. Aqui tem algumas dicas de como editar a BNT usando o Word. Vocês podem entrar nesse site, o link está lá no AVA também. Então é isso. Vejam o próximo vídeo onde eu faço uma explicação mais detalhada de como criar documentos seguindo a regra BNT. Obrigado.